Olá, meus amigos. Que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha ao encontro das suas aflições, das suas necessidades, venha ao seu encontro enquanto nós estivermos aqui ligados nessa comunicação direta ao vivo. Porque a vontade de Deus é fazer com que você seja a própria bênção. Ele não quer que você seja uma pessoa esgotada de buscar as suas bênçãos, as bênçãos dele. Ele quer fazer de você a própria fonte, a própria bênção, como ele fez com Abraão. Foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, referindo-se ao Espírito Santo, será uma fonte. Essa água fará nele uma fonte a jorrar por toda a eternidade, especialmente a partir daqui, nessa vida. Mas o que eu gostaria de dividir com vocês é especialmente aquelas pessoas que estão para se casar, que estão namorando, estão noivadas. Eu não sei se ainda existe isso, noivado e casamento, porque ultimamente é só gostou, levou e depois se arrependeu. Então, mas se você é aquela pessoa que está se preparando para casar, ou é uma pessoa casada e tem desejado um casamento duradouro, permanente, porque você ama a pessoa que você se entregou numa aliança, no matrimônio, no casamento. Você ama. Só que essa pessoa não tem correspondido a esse amor. Então, você sofre, e sofre muito, porque dura coisa para a gente é ser desprezado, desprezível, especialmente por aqueles que a gente ama. Porque ser desprezado, desprezível por quem a gente não conhece, não faz diferença. Ou mesmo que a gente conheça, mas que a gente não tenha nenhum vínculo, não faz diferença. Mas ser desprezado por uma pessoa que a gente confiou, que a gente empenhou a palavra para viver o resto dos nossos dias, anos, junto, então isso é que é doloroso. Você ama e não é correspondido. Você ama e não é correspondida. Isso é cruel, muito cruel, muito cruel. É dolorosíssimo. A gente sabe o que é isso. No nosso início, na nossa juventude, nós tivemos essas experiências. Então, eu gostaria que você soubesse do segredo da fé e do amor. Duas palavras que fazem a diferença na vida daqueles que amam e creem em Deus. Quem não crê em Deus não conhece, não tem ideia do que é crer em Deus. Mas quem é ser humano, quem é pessoa, quem é alma, é a alma que ama. É a alma que ama. É a alma que
se entrega, é a alma que sofre decepção, sofre angústia, sofre depressão pela perda da pessoa amada. Então ela sofre, é a alma que sofre. Então eu queria que você entendesse essa lição profunda, simples, mas profunda, porque tanto o amor quanto a fé são como fundamentos da vida de uma pessoa, num relacionamento, seja com Deus, seja com outra pessoa, através do casamento. Então, amiga e amigo, vamos entender. A fé exige o elemento chamado sacrifício, porque é impossível você crer em Deus sem ter que sacrificar. Quer dizer que para eu crer em Deus, se você crê em Deus de forma prática, se você crê em Deus como todo mundo crê, como o diabo crê, os demônios creem, então não faz diferença. Mas se você crê em Deus de forma verdadeira, sincera, honesta, então você obrigatoriamente tem que sacrificar. Porque quem crê em Deus, a própria crença, a própria fé, o próprio espírito da crença, da fé, cobra o sacrifício. O sacrifício de negar a si mesmo, negar a sua própria vontade, negar a sua própria carne, para fazer a vontade daquele em que a gente crê. Então a fé, como também o amor, exigem sacrifícios. Quando nós tratamos de fé, a fé inteligente, a fé sobrenatural. Claro, existe a fé natural que ninguém sacrifica. Tenta. Se não deu certo, larga para lá. Mas a fé sobrenatural cobra o sacrifício. Porque a gente tem que negar as nossas próprias cobiças, os nossos próprios sonhos, as nossas próprias vaidades, o nosso próprio eu, para fazer a vontade do Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo. O amor também, da mesma forma, o amor, quem ama, sacrifica. Se não sacrifica, é porque não ama. Não existe amor que não sacrifique. Essa é a realidade. Essa é a mais pura realidade. Assim como a fé exige sacrifício, a fé sobrenatural exige sacrifício, o amor também exige o sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. E nós vemos isso na própria palavra de Deus. O próprio Deus amou, mas teve que sacrificar. Não é isso que está escrito naquele texto tão famoso que todos os que creem conhecem? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, quer dizer, sacrificou o seu filho, seu único filho, para aqueles que nele creem. Então, veja que Deus amou o mundo inteiro. E, seguindo esse amor, então ele deu o seu filho, o melhor que ele tinha, o seu único filho,
o Senhor Jesus para encarnar no homem, ou fazer ele, que é espírito, vir encarnado para morrer, sofrer, gemer por toda a humanidade. Claro que nem todos creem. Ele morreu por todos, mas somente aqueles poucos que creem de verdade, que sacrificam, estes são abençoados. Os que não creem, os que não sacrificam, então não são, eles já estão perdidos, já estão condenados. Então, tanto a fé quanto o amor exigem sacrifício. Não tenha dúvida. E não é um sacrifício, não. É sacrifício diário, constante, 24 horas por dia. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas também não é impossível, porque Deus jamais vai exigir aquilo que nós não podemos atendê-lo, porque ele não é maluco. Ele sabe que nós temos condições, capacidade para atender o amor, o apelo do amor, que é o sacrifício, atender o apelo da fé, que é o sacrifício, para que nós possamos ser bem-aventurados aqui neste mundo e venhamos herdar a eternidade. Então, por exemplo, você que está me ouvindo nesse momento, assistindo, você tem um problema no seu casamento, você desconfia do seu marido, que ele está tendo caso, ou então você desconfia da sua mulher, que está tendo um caso, você sente frieza nela, ou sente frieza nele, então você vê que tem alguma coisa errada. Você tem aquela sensibilidade, sabe que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o seu amor é tão sincero, o seu amor é tão verdadeiro, o seu amor é tão lindo, é tão puro, que você tem aquela sensibilidade para avaliar, perceber se ele está sendo correspondido, esse amor está sendo correspondido. E eu falo isso em relação, por exemplo, Esther e eu. Então a gente se combina, a gente se sacrifica. Mas tem coisas que, obviamente, a gente não combina. Tem certas coisas que a gente não combina porque nós somos duas cabeças. Nós somos um só corpo, uma só carne, mas somos duas cabeças. Mesmo assim, nós abrimos mão da nossa vontade para não ferir o outro e vice-versa. E quando isso acontece, por exemplo, no meu caso, se eu a contrario, quando eu a contrario, eu me sinto mal. É como se eu pegasse um punhal e ficasse espetando o meu corpo. É isso. Porque o amor que eu sinto por ela é um amor puro, verdadeiro. E esse amor atrai o amor dela. Esse amor atrai, esse amor liga com o amor dela. E quando esse amor é atingido através de digamos, uma decepção, alguma coisa que ela não gostou, então eu me sinto mal, eu me sinto muito mal. Então, se eu quero viver em paz com ela, se eu quero viver em paz comigo mesmo, então eu faço bem a ela. Então eu procuro agradá-la, eu procuro negar a mim mesma, a minha vontade, para fazer a dela. Então eu me sinto bem. Mas se eu, por acaso, bater de frente com a vontade dela, minha vontade com a vontade dela, aí eu me sinto mal. Eu não só a faço sentir-se mal, mas eu também sinto mal. E eu sinto pior, porque fui eu o causador
da ferida ou o causador daquele mal. Então, como eu não sou burro, como eu sou uma pessoa que pensa, que raciocina, como eu sei que para que eu e ela estejamos vivendo em paz um com o outro e sejamos a própria paz, então eu tenho que fazer bem a ela, mesmo que eu tenha que abrir mão da minha vontade. E assim também ela faz em relação a mim. Então nós vivemos assim, coladinhos um com o outro. Por quê? Porque nós abrimos mão das nossas vontades. Isso é amor. O amor não é só sentimento. Aliás, o amor não é apenas sentir uma emoção forte, sentir aquela coisa forte, aquela atração desejável, faminta. Não. O amor é algo inteligente e que cobra, exige o sacrifício de ambas as partes. Portanto, você que tem um problema com o seu cônjuge, então você precisa saber que se você o ama, se você a ama, então você tem que sacrificar por ela ou por ele. Mas aí você diz assim, mas e se ele não sacrifica por mim? Se ela não sacrifica por mim? Isso é problema dele. Não, é problema meu, bispo. Problema meu. Eu estou sofrendo porque ele não corresponde ao sacrifício. Pois é, mas você tem que entender que no amor existe o elemento chamado fé. Assim como a gente crê em Deus, só que a diferença é que você crê em alguém que você não vê, não toca, não percebe, não sente. E a pessoa amada você toca, você sente, você, enfim. Mas quando você ama uma pessoa, você também crê nessa pessoa, você crê na palavra dela, você crê que ela fala a verdade para você. E se por acaso você não crê, então você também está falhando, porque o seu amor é de você para ela. Se ela corresponde ou não, são outros 500. Você tem que fazer a sua parte. Se você faz a sua parte e persevera nesse amor, esse amor, digamos assim, é quase que impossível, mas você é aquela pessoa que ama. Se você ama, então você sacrifica, porque você não quer perdê-la. Você sacrifica 1, 2, 3 dias, 4, 5, 10, um ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, não interessa, você persevera porque você ama. Pensa bem, aquele que ama dá, aquele que ama sacrifica. Foi o que Deus fez. Deus amou ao mundo de tal maneira, com tamanha força, que deu, quer dizer, sacrificou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não venha sofrer a eternidade. Então, Deus amou, mesmo sabendo que a maioria das pessoas não viria crer nele, corresponder ao amor dele, mas ele não deixou de amar. Entendeu? Não é legal? É muito bacana. Você vê que a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá a direção certa para que nós venhamos nos adaptar, para que nós venhamos colocá-la como um marco, um norte na nossa vida, para a gente não ficar dando soco, murro em ponta de faca nesse mundo. Então, quem ama, ama. Acabou. Quem ama, ama e sacrifica. E sacrifica. Se ela é amada ou não, se há retorno ou não, são outros 500. Deus amou o mundo. E ele já sabia que a maioria das pessoas no mundo, hoje são quase 8 bilhões de seres humanos,
Eu diria que nem 10%, nem, eu não sei se existem 5% que corresponde a esse amor. Eu não sei, dificilmente, mas vamos lá, um número mais ou menos assim. Por isso que Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é estreito e a porta é apertado, e poucos acertam com ela. Então, você sabe que o amor dá, o amor sacrifica, o amor, agora preste atenção, o amor de acordo com a palavra de Deus. Não é porque você ama o seu namorado, conheceu o seu namorado ontem, hoje você já está se entregando, fazendo tudo que ele quer e tal. Não, isso não é amor. O amor, ele vai se construindo dia após dia, com a convivência junto, com aquela convivência diária. Então, aquele amor que a pessoa conhece, tipo, pela manhã a pessoa e de noite está na cama com ela, isso é paixão, não tem nada de amor. É paixão, isso é paixão carnal. Porque depois que a pessoa se entrega, a outra pessoa despreza, porque foi tão fácil, tão mole, que não teve nenhum valor aquela entrega. E a pessoa é desprezada. E você, às vezes, muitas mulheres, coitadinhas, jovens, jogam a sua vida na mão de uma pessoa porque deu vazão, deu ouvidos à voz do coração, a voz da paixão. Mas o amor verdadeiro não é coração, não é sentimento, porque o amor verdadeiro é sacrifício. Então, se a pessoa corresponde ao seu amor, ela quer se casar com você, ela quer conviver o resto da vida só com você. Esse é o verdadeiro amor. E a fé é a mesma coisa. Se você crê no Senhor Jesus, você não crê apenas para tirar proveito, que você receber algumas bênçãos. Fogueira Santa, eu vou receber essa bênção. Fogueira Santa, eu determino isso, eu determino aquilo. Não é para isso. A fé que Deus nos dá é para que nós mantenhamos comunhão com Ele, permanente, diária, constante. Então a fé, como o amor, exigem o sacrifício. Sem o sacrifício, não existe fé, não existe amor. Não existe fé, não existe amor, se não houver o sacrifício. Então, aqui, nesse texto de João 3,16, fala que o amor de Deus exigiu o sacrifício dele. Quer dizer, Deus, teve que fazer o sacrifício. Imagine nós. Se nós o amamos, Jesus disse, aquele que me ama, guarda as minhas palavras, observa as minhas palavras, obedece às minhas palavras e me segue. Quer dizer, o amor ao Senhor Jesus exige o sacrifício da obediência. E ele disse mais, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Quer dizer, aquele que não me ama, despreza, desdém os meus mandamentos. Então é assim, quem ama, sacrifica, quem não ama, não sacrifica. Quem crê em Deus, sacrifica, quem não crê, não sacrifica. Essa é a fé e o amor que norteia a vida dos que têm juízo, dos que são inteligentes, ou melhor, inteligentes todos somos, mas nem todos são sábios para aplicar a sua inteligência, o seu racional na obediência à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é luz para os nossos pés, iluminação para a nossa vida. Entende, minha amiga, meu amigo? Então, você quer um norte para a sua vida? Você quer construir uma vida feliz? Você quer ser feliz no amor?
você quer ser feliz na fé, você tem que sacrificar. Do contrário, esquece. Se você crê em Deus, mas não sacrifica, a sua crença é fajuta, é mentirosa, é fake fé. É mentira, é engana, é uma fé enganosa. E é por isso que muita gente diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando tudo. Está faltando tudo, inclusive o próprio Deus na vida dela. Por quê? Porque ela não quer sacrificar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, fica aí essa dica para você que quer construir uma vida diferenciada da vida desse mundo. Essa é a realidade. Amanhã, quem sabe, trataremos desse mesmo assunto, tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe. Quando eu falo Deus abençoe você, o meu desejo é que Ele venha iluminar o seu entendimento para que você possa saber o que você ainda não fez e tem que fazer para que você, então, seja abençoada. Seja a própria bênção. Abraão foi a própria bênção porque ele obedeceu à voz de Deus. Ele foi a própria bênção porque ele obedeceu à voz de Deus. Deus tem me feito a própria bênção porque eu tenho ouvido a sua voz e eu tenho obedecido essa voz. Se eu não o fizer, se eu não sacrificar, é óbvio que eu também não serei a própria bênção. Então, é assim, toma lá da cá. Se você sacrifica, você é abençoado. Se você não sacrifica, quer dizer, no fundo é isso. A felicidade depende do sacrifício. Quer na fé, na crença em Deus, quer no amor. Sacrifício. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sacrifício. Tome a sua cruz. Cruz é sinal de sacrifício, de morte. Segundo sacrifício. E segue-me. Terceiro sacrifício. Porque andar nas pegadas de Jesus, andar nos passos de Jesus, você tem que enfrentar o mundo da mesma forma como ele enfrentou. Odiado, perseguido, injustiçado, caluniado, preso, martirizado, morto, etc. Ele foi odiado por causa do sacrifício, de seu próprio sacrifício para a sua salvação, para a nossa salvação. Deus abençoe, então, em nome do Senhor Jesus. Amém.